Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 7, Espaço Industrial e Comercial Brasileiro. E nós vamos falar na página 43 da apostila de vocês, fontes de energia. Um dos principais e atuais desafios do Brasil é planejar o fornecimento energético e racionalizar seu consumo. Isso porque o setor industrial, assim como outros setores, exige grande quantidade de energia, além da demanda doméstica. De acordo com a origem, as fontes de energia são classificadas como renováveis, quando são permanentes e não renováveis. Então, a classificação é renováveis e não renováveis. A não renováveis é quando necessita de um longo período de tempo para serem geradas. Os tipos de energia são obtidos de fontes diferentes: hidráulica, da água, eólica, do vento, solar, do sol e térmica, da queima de combustíveis fósseis. Energia térmica. Geralmente, a energia térmica é obtida de queima de um combustível fóssil, como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Outra fonte de energia térmica usada no Brasil é o xisto. O que é o xisto? O xisto é um tipo de rocha porosa e sedimentar, rica em material orgânico, cujas as camadas é possível encontrar óleo mineral e gás natural. Seu óleo é um substituto do petróleo, pois dele também se obtém gasolina, querosene, entre outros combustíveis. Nós temos o ferro gusa também, que é utilizado como matéria-prima do aço e resulta de redução do minério de ferro pelo calor. E temos a fuligem, que é o resíduo do carvão, consiste de partículas muito finas lançadas na atmosfera pela queima desse minério. Então, esses são os tipos de combustíveis que dá para ser usado. Na página 44, a gente vai falar um pouco do petróleo. O petróleo é a mais importante fonte de energia do mundo. Após a extração, é levado até as refinarias, onde passa por um processo industrial de refino. Nesse processo, são extraídos numerosos produtos, chamados derivados do petróleo, que são usados como combustíveis e outros fins, como gasolina, querosene, óleo combustível e óleo diesel. Além de gerar combustíveis, o petróleo também é uma relevante matéria-prima de indústria petroquímica. Está presente em tintas, corantes, nylon, fertilizantes, plásticos e etc. Os polos petroquímica está presente no Brasil e estão localizados próximos a capitais das cidades de federação, como São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Um dos mais conhecidos e importantes é o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Até tem a foto aqui embaixo, na página 44, desse polo. Pesquisas apontam que os combustíveis derivados do petróleo e do carvão mineral, denominados combustíveis fósseis, são responsáveis pela poluição atmosférica e contribuem para o efeito estufa artificial. Eles são grandes poluentes. Estudiosos afirmam que esse fenômeno está ocasionando o aumento da temperatura média do planeta. Por essa razão, embora os combustíveis fósseis sejam a principal matriz energética dos países industrializados, não são considerados energia limpa. Aquele que não libera ou libera pouco gases ou resíduos poluentes. A maioria das fontes de energias renováveis é considerada limpa, pois em geral afeta pouco o ambiente, o meio ambiente, diferente das fontes de energia não renováveis. Entre os principais tipos de energia limpa, destaca-se solar, eólica e das marés. Também são considerados fontes de energia limpa os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, que é produzido à base de vegetal e animal.
O biogás é obtido em transformação de lixo orgânico e excremento de animais. O Brasil, apesar de ter programas de incentivo ao uso de energia limpa, ainda é um grande consumidor e produtor de combustíveis fósseis. A descoberta de uma extensa reserva de petróleo na camada pré-sal colocou o país na lista das maiores reservas desse recurso natural do mundo. Isso passou a ser mais um ponto de interesse internacional nos recursos naturais brasileiros, juntamente com a maior floresta tropical do mundo e uma das maiores reservas de água doce. Então, o Brasil ele está dentro disso. O gás natural ele tem a fonte de energia fóssil. O gás natural é encontrado na maior parte das vezes com os depósitos de petróleo do Brasil. Esse gás é pouco produzido, razão pela qual o país importa esse recurso da Bolívia, que o fornece por meio de gasoduto. O gasoduto Bolívia-Brasil tem 3.150 quilômetros, dos quais 2.593 quilômetros ficam em território brasileiro. Sua tubulação começa na estação de medição do Rio Grande, 40 quilômetros do sul, da cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra, e termina em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, distribuindo-se pelos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em seu percurso, a tubulação passa por mais de 4.000 propriedades localizadas em 135 municípios. O etanol é extraído sobretudo da cana-de-açúcar. O etanol ou álcool combustível também pode ser produzido com o milho e outros vegetais. Desde a instituição do Programa Nacional do Álcool, PROÁlcool, na década de 70, o Brasil se tornou um dos maiores produtores mundiais de etanol, usado principalmente para substituir a gasolina nos automóveis. Esse fato permitiu ao país importar menos petróleo, em especial na década de 1980. O etanol ele é menos poluente que a gasolina e emite menos gases que intensificam o efeito estufa. Além disso, esse combustível gera grande quantidade de bagaço de cana, cuja queima é utilizada como fonte de calor para a geração de eletricidade. Em virtude disso, é considerado bom substituto dos combustíveis fósseis. Então, o Brasil ele já caminha para um combustível muito mais limpo e não poluente, que é o caso do etanol. E o país é o primeiro e único do mundo que fabrica esse tipo de combustível não poluente. O carvão vegetal ele é produzido com a madeira de árvores e utilizado em pequenas fundições e residências no estado de Minas Gerais. Esse tipo de carvão é usado em pequenos fornos para a produção de ferro-gusa. A produção do carvão vegetal pode ocorrer em carvoarias que operam de modo ilegal, não cumprindo a legislação ambiental nem a trabalhista. E aí nós temos a energia elétrica, que nós temos a hidroelétricas, as termoelétricas, nucleares e as eólicas, que são fontes de energia. As usinas hidrelétricas são as maiores responsáveis pela geração de energia no Brasil. Isso ocorre porque existem muitos rios do Planalto, caudalosos e repletos de quedas d'água, que isso é que faz produzir essa energia. Na página 47 tem a foto da vista aérea da usina de Itaipu. A energia nuclear ela é muito mais poderosa que a obtida do carvão e do petróleo. A energia nuclear é utilizada principalmente para a geração de eletricidade. Esse tipo de energia tem a vantagem de extrair uma enorme quantidade de energia de um volume pequeno de combustível. No entanto, é a mesma energia que produz a bomba atômica. O funcionamento da usina nuclear é semelhante ao de uma usina termoelétrica. A energia liberada por processos ocorridos no átomo aquece a água, produzindo vapor para movimentar as turbinas que impulsionam os geradores de eletricidade. O átomo é uma pequena estrutura que constitui todas as substâncias. É formado de 3 tipos de partículas: prótons, nêutrons e elétrons.
É preciso ter cuidado rigoroso com a conservação de usinas nucleares. O maior risco são os acidentes nucleares, em que há vazamento de radioatividade que consiste na emissão de energia pelos átomos. Essa contaminação radioativa causa vários efeitos maléficos à saúde, inclusive o câncer. Aqui na página 48, nós temos como funciona uma usina nuclear. Nós temos o desenho do reator, o vaso de pressão, o elemento combustível, até chegar na torre para gerar essa energia. Nós temos o circuito primário, o circuito secundário e o circuito de água de refrigeração. No comércio do Brasil, durante o século XX, sobretudo a partir da década de 70, a industrialização brasileira avançou bastante. Essa expansão é resultado da transformação tecnológica que acabou incentivando a produção de manufaturados. Entretanto, produtos básicos como a soja, o minério de ferro são os principais responsáveis pelo intenso comércio que o Brasil estabelece com outros países. O comércio troca de mercadorias denomina-se comércio, a atividade que consiste na compra e na venda de produtos. Todos os produtos disponíveis para serem comercializados são chamados de mercadorias. O comércio é classificado como interno e externo. Então, nós temos o comércio que é feito dentro do Brasil e nós temos o comércio que é feito fora do Brasil. Você acaba mandando um produto e importando outro. Então, tem um relacionamento. Aqui embaixo tem relacione as colunas quanto ao grau de intensidade tecnológica do produto. A, B e C. Na formação disso, nós temos o B, o C e o A. Aí vocês dão uma olhada depois e façam a ligação, porque a resposta eu já dei, ok? Nós temos a celulose e divisas. O que são as divisas? Moeda estrangeira e outros meios de pagamentos que podem ser conveniados em moedas nacional. E nós temos a celulose, que é a substância presente das células, extraída das plantas. Aqui nós temos um fluxo de exportação e importação brasileiro, na página 50. Essas atividades vocês podem pular. Observe os gráficos, que é importante, faça uma observação e essa parte aqui vocês pulam. Nós temos redes de transporte e comunicação no Brasil também. As redes de transporte e comunicação são indispensáveis para qualquer sociedade. Elas colocam produtores e consumidores em contato para facilitar o livre comércio e as transações financeiras no mundo. As redes de transporte no Brasil é feita por terra, água e ar. Por essa razão, as vias de transporte recebem diferentes classificações. Nós temos as redes de transporte terrestre, que é as ferroviárias, as rodoviárias, que são através de caminhões, automóveis e motocicletas, e nós temos a rede de transporte aquáticas, que são as hidroviárias, que podem ser lacustres em lagos, fluviais e marítimos. E a rede de transporte aéreas, que é por aeronave, como os aviões e helicópteros. Embaixo, na página 51, tem a leitura cartográfica. Que tipo de transporte predomina no Brasil? No Brasil, as vias rodoviárias ainda. Em qual região país predominam as hidroviárias? Na região norte, pois existem muitos rios naturais navegáveis lá. E como é a distribuição das vias de transporte na unidade da federação onde você vive? Bom, aqui em Osasco, que eu saiba, são as ferroviárias e as rodoviárias, ok? Aqui nós temos um breve relato sobre rodovias, né, que é o transporte rodoviário brasileiro. Teve maior desenvolvimento no fim da década de 1950, com as instalações de indústrias automobilísticas multinacionais nesse período. Então, aqui no Brasil, nós temos 60% do transporte rodoviário. O ferroviário, nós temos 30 mil quilômetros de ferrovias, que foi utilizada no período do café, e então nós temos esses 30 mil quilômetros, e aqui nós utilizamos apenas 21 mil processo rodoviário, 21% do total que você vai para um lado e para o outro é rodoviário, 14% hidroviários. Em navegação marítima, nós temos no Porto de Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá, no Paraná. E os transportes aéreos,
que é por viação aérea rio-grandense, pela Varig, que foi onde tudo começou. Então, nós temos o Tom Jobim, que é no Rio de Janeiro, entre outros. Então, a nossa malha ainda o que é primordial, ainda é ferroviária e rodoviária. Marítima, nós temos pouca coisa, como transporte de produtos. Nós temos as nossas redes de comunicação, e essa sociedade, a velocidade das informações por essas redes são muito grandes, tá ok? A gente para por aqui, na próxima aula a gente continua.